Eu estou muito feliz por você ter acessado essa nossa aula, é evidente. Mas vou te contar que, se você acessou essa aula, principalmente por causa do título da nossa thumbnail, aí eu vou ficar mais feliz ainda. Porque eu não tenho dúvidas que você conhece a principal característica de uma bissetriz, que é de dividir o ângulo ao meio. O que me preocupa é se você conhece algumas outras propriedades da bissetriz que fariam os seus exercícios ficarem incrivelmente mais fáceis. O meu propósito na aula de hoje é justamente discutir essas outras propriedades. Algumas delas, que são muitas. Está interessado? Então vem comigo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e gostaria, desde já, de detalhar o roteiro para essa nossa aula. Eu vou, é claro, mais uma vez, definir uma bissetriz para você, mas com o enfoque de ela sendo um lugar geométrico. Com este enfoque, eu consigo observar um teorema importantíssimo, que é o teorema das tangentes, como uma consequência desse trabalho. Depois que falarmos do teorema das tangentes, nós vamos olhar para um triângulo e vamos desenhar a bissetriz ou as bissetrizes internas desse triângulo. Nós vamos estudar os momentos onde podemos tratá-la também como altura, como mediana, e eu gostaria de culminar nesta aula na demonstração do teorema das bissetrizes, importantíssimo para a demonstração de diversos outros teoremas. Então, você está vendo que a nossa aula está recheadíssima de novidades para você. Eu não perderia essa aula por nada. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para darmos início aos nossos estudos, eu quero tomar este ângulo AOB. Esse ângulo AOB tem desde já a bissetriz dele sendo traçada. Isso significa que este ângulo que você vê desenhado acima da bissetriz, ele vai medir θ? Ok. Então significa dizer que o ângulo abaixo dessa bissetriz vai ser de medida θ também. A bissetriz tem esse propósito. Ela existe para dividir o ângulo ao meio. Mas eu quero saber se você conhece esse conceito de lugar geométrico. Um lugar geométrico é um conjunto de pontos onde todos eles têm exatamente a mesma propriedade. A bissetriz é um desses lugares geométricos, um dos tantos que existem na geometria plana. Qual é o tipo de lugar geométrico caracterizado para uma bissetriz? Quando você tomar um ponto qualquer dessa bissetriz, eu vou tomar este ponto P. Este ponto P, ele vai guardar uma certa distância em relação àquele lado OA. E vai guardar uma certa distância em relação a esse lado OB, do ângulo OB desenhado. Se essas distâncias forem iguais, é porque o ponto P pertence de fato à bissetriz. Então deixa eu desenhar esses dois segmentos de reta que poderiam muito bem caracterizar a distância entre o ponto P e a reta OA, entre o ponto P e a reta OB. Prontinho. Quando a gente olha para um segmento de reta como este, ele tem exatamente o mesmo tamanho que este segmento de reta aqui de baixo, desde que P seja um ponto da bissetriz e a gente esteja caracterizando a distância em relação a estes dois lados. Não é difícil perceber por que esse segmento de reta é igual a esse. Afinal, nós desenhamos dois triângulos que já tinham um ângulo em comum, se o de cima medir a θ, o de baixo também. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui embaixo eu também tenho um ângulo de 90 graus, porque assim caracterizamos distâncias. E por consequência dos dois primeiros ângulos do primeiro triângulo serem iguais aos ângulos de baixo, eu posso muito bem acusar este como ângulo beta e seria obrigado a acusar este como beta também. Afinal, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se o que falta para 90 mais θ para chegar a 180 é este tal beta, seria diferente? Faltaria algo diferente de beta para chegar a 180, complementando, suplementando esse trabalho de 90 mais θ? Então os ângulos do triângulo de cima são iguais aos ângulos do triângulo de baixo. Mas, PH, isso não é suficiente para garantir que esses triângulos sejam iguais. Na pior das hipóteses, esses triângulos seriam semelhantes. Eu concordo. No entanto, para esses dois triângulos retângulos, eu tenho OP
como segmento de reta, como a hipotenusa comum aos dois triângulos. Isso me garante de forma sumária que os dois triângulos são triângulos iguais. E não faria diferença nenhuma se eu tomasse um outro ponto diferente de P, um pouco mais afastado do vértice O, ainda sobre a bissetriz, ou mais próximo do vértice O, ainda sobre a bissetriz. Todo e qualquer ponto dessa bissetriz vai guardar a mesma distância em relação aos lados desse ângulo. Isso me traz uma consequência importantíssima, porque eu posso fazer deste ponto P o centro de uma circunferência. E vou desenhar uma circunferência que seja tangente ao mesmo tempo a essa reta OA e a essa reta OB. Tenho a sua permissão para fazer esse desenho? Então vamos nessa. Minha gente, depois de desenhada a circunferência, eu gostaria de fazer a seguinte análise. Essa circunferência tem o centro no ponto P. Esse ponto P é um ponto da bissetriz, a bissetriz do ângulo AOB. Eu tenho certeza que você já olhou essa construção e talvez tenha ficado na dúvida de poder acusar o segmento de reta OA e o segmento de reta OB como segmentos de reta iguais. Estou aqui para dizer para você que você não está errado e você pode fazer isso com toda certeza, com toda a coragem do mundo. Por quê? Porque é uma construção válida. Nós já tínhamos concluído que o triângulo AOP e o triângulo BOP eram triângulos de mesmo tamanho. O que eu fiz foi desenhar uma circunferência com centro no ponto P, ponto este que está sobre a bissetriz deste ângulo AOB, e este ponto P, ele guarda uma mesma distância em relação aos lados daquele ângulo, justamente por caracterizarmos a bissetriz como um lugar geométrico, como o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados daquele ângulo. Se você, de onde está, resolver tratar este segmento de reta OA como um segmento de reta de medida x, você vai poder também acusar esse segmento de reta OB como segmento de reta de medida x. Para qualquer que seja a sua circunferência, para qualquer que seja o ponto O mais próximo ou mais afastado da sua circunferência, o segmento de reta AO vai ser sempre de mesmo tamanho que o segmento de reta BO, desde que estejamos falando de segmentos de reta que estejam sobre retas tangentes a uma circunferência. Tudo bem? Tranquilidade? Guarde isso com carinho, porque agora eu vou desenhar uma bissetriz interna de um triângulo equilátero e a gente vai fazer algumas análises, depois do isósceles, depois do triângulo escaleno. Uma dúvida que é muito comum, que eu espero eliminar agora de uma vez por todas, é se o que a gente chama de bissetriz interna de um triângulo pode também fazer o papel de altura do triângulo ou de mediana, que são as três sevianas notáveis, são aquelas com as quais mais trabalhamos. Bem, em se tratando de um triângulo equilátero, isso é possível e eu vou mostrar por quê. Eu acabei de desenhar um triângulo que tem todos os lados de tamanho L. Fechado? E desenhei a bissetriz daquele ângulo. Bom, se o triângulo é equilátero, eu não tenho a menor dúvida de que ele também é equiângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, tanto quanto aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, e lá em cima também. Como lá em cima nós temos um ângulo de 60 graus e a bissetriz foi desenhada, aqui eu vou observar um ângulo de 30 e neste outro lado um outro ângulo de 30 graus. Formou? Tranquilidade? Agora olha essa consequência. Se você tem um triângulo equilátero, desenhou a bissetriz de um dos ângulos, não faria diferença se você desenhasse a partir desse vértice ou a partir desse vértice. O triângulo é equilátero, nós tiraríamos a mesma conclusão. Você tem todo o triângulo equilátero dividido em dois triângulos. Se você dividir o triângulo equilátero em dois triângulos, cada um deles vai precisar respeitar a soma dos ângulos internos ser igual a 180 graus. Se você tem 30 e 60, você já chega a 90 graus. Significa dizer que este outro ângulo, ele precisa ser de 90 graus para que possamos acusar a soma dos ângulos internos igual a 180. E se você pôde fazer isso deste lado, você vai poder fazer isso para o outro lado também.
aquilo que havíamos tratado como bissetriz interna de um triângulo equilátero, para este momento eu tenho alguém fazendo papel de altura também. Combinado? Fechado? E olha uma outra consequência interessante. Você acabou dividindo o lado L desse triângulo em dois pedaços. E podemos dizer que são dois pedaços de mesmo tamanho. Porque o triângulo que você vê à sua direita é congruente ao triângulo que você vê à sua esquerda. Da onde vem essa congruência, PH? Eu posso acusar isso sempre que eu quiser? Não. Você precisa respeitar os casos de congruência. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado e ângulo, respectivamente iguais a ângulo, lado e ângulo do outro triângulo. Então, este caso, tendo sido observado, me permite entender que este segmento de reta tem o mesmo tamanho que este segmento de reta. Assim, este vai medir L sobre 2, tanto quanto este vai medir a metade do lado todo do triângulo. O que significa que desenhar uma bissetriz num triângulo equilátero faz com que esta bissetriz coincida com a altura e também sejam as duas colineares à mediana, relativa a qualquer um dos lados. Ou seja, se você tinha alguma dúvida com relação ao fato de, poxa, eu posso dizer que a bissetriz é mediana também, pode, desde que você esteja falando de um triângulo equilátero em relação a qualquer um dos lados ou de um triângulo isósceles, como a gente vai ver agora. Eu tomei agora um triângulo isósceles. Dois, na verdade. Eu desenhei um triângulo isósceles com lados A e B. E fiz ao lado um outro triângulo exatamente com as mesmas medidas de lado. Tudo bem? Você sabe bem que um triângulo isósceles ele é caracterizado por apresentar dois lados iguais e um terceiro lado diferente dos dois primeiros. Todo triângulo que é isósceles tem dois lados iguais, tem também dois ângulos iguais. Isso significa dizer que este ângulo que você está vendo, se eu tratá-lo como um de medida beta, sou obrigado a tratar este como ângulo de medida beta também. Já te explico por que eu fiz aquele outro triângulo igualzinho ao primeiro. Porque enquanto nós tínhamos um triângulo equilátero, você poderia desenhar a bissetriz partindo de qualquer um dos vértices. Nós percebemos uma construção e nessa construção nós concluímos que a bissetriz também era altura e também era mediana. E se eu tomasse algum outro vértice do triângulo equilátero, as coisas aconteceriam da mesma forma. Bom, no triângulo isósceles, eu sei que eu desenhei a bissetriz. Tendo desenhado a bissetriz, nós vamos acusar este como ângulo de medida θ e este também. Tudo bem? Assim sendo, eu seria capaz de dizer para você que esse ângulo vai ser igual a este que você vê do outro lado. E por que isso? Porque os dois primeiros ângulos do triângulo à sua esquerda já são ângulos de medida θ e beta. O que vai faltar para chegar a 180 é um certo ângulo alfa para esses dois ângulos. Vamos mudar de lado agora. Se você tratar do outro triângulo que está à sua direita, ele já tem um ângulo θ e um ângulo beta, vai faltar para estes dois o mesmo tanto que faltava para os dois primeiros, para chegarmos a 180. Se eu disse para você que aqui faltava alfa, aqui desse lado vai faltar alfa também. Nossa sorte é que esses dois ângulos alfa vão estar desenhados em torno de um mesmo ponto e de um mesmo lado da reta suporte dessa base B. O que significa que esses dois ângulos alfa juntos tem que dar 180 graus. Opa, se tem que dar 180 graus, cada um deles vai medir 90 graus. Esse é o argumento, essa é a argumentação completa. Se você já sabia disso porque alguém te contou, tudo bem, você pode continuar levando isso para a sua prova que vai dar certo. Mas agora você sabe
conjecturar a sua própria ideia. Você sabe muito bem de onde isso saiu e essas construções intelectuais, vamos dizer assim, você pode replicar em qualquer outro exercício que você queira. Não se apegue apenas a fórmulas, por favor. Isso seria muito danoso para a sua nota. Você vai resolver os exercícios que todos os outros vão resolver. Mas se você quiser receber uma boa classificação na sua prova, você tem que acertar mais que os seus concorrentes. E só vai acontecer isso se você souber a procedência de todos esses itens, de todos esses argumentos que a gente está colocando para você. Então eu vejo que aquilo que traçamos como mediana para um triângulo, bissetriz, foi o nosso começo de conversa. Aquilo que nós tratamos como bissetriz no triângulo isósceles em relação ao vértice do ângulo desigual. Aquilo que é bissetriz, nós acabamos de concluir que serve também como a altura em relação a esse lado desigual. E melhor ainda, nós desenhamos a bissetriz, percebemos a altura. Os triângulos que você vê desenhados são triângulos congruentes mais uma vez. Embora não saibamos as medidas dos ângulos θ e β, não é isso que nos afeta. Eu sei que se você tem de um lado ângulos θ, β e o ângulo reto, show. Do outro lado você tem o ângulo θ, β e o ângulo reto, isso já nos garantiria a semelhança entre esses dois triângulos. Mas, para nossa sorte, esses dois triângulos têm um lado em comum. Para nossa sorte, nós já temos as hipotenusas desses triângulos retângulos como hipotenusas de mesmo tamanho. São as que coincidem com os lados iguais desse triângulo isósceles. Então, além de ser uma bissetriz, acabamos de concluir que é uma altura e podemos dizer também que, se os triângulos são congruentes, este segmento de reta tem o mesmo tamanho que esse. Então, este ponto é ponto médio. Essa reta também funciona como mediana. Fechado? Poxa, PH, então eu estou indo pelo mesmo caminho que nós fomos ao estudarmos um triângulo equilátero. Médio. Se você olhar bem para este exemplo do lado, eu tomei um triângulo igualzinho ao primeiro. O que eu gostaria de analisar é de uma bissetriz desenhada em relação a um vértice da base. Se aquele ângulo mede beta, esse também vai medir. Se mede beta e eu desenhei a bissetriz, isso vale beta sobre 2. E aqui eu tenho beta sobre 2. Eu não quero ir muito além do que já construímos, mas eu imagino que você consiga perceber que este ponto não pode caracterizar o ponto médio em relação a esse lado A, por motivos evidentes. Um segmento de reta como esse não é do mesmo tamanho que o outro segmento de reta. Então isso não é ponto médio. Deixou de ser bissetriz? Negativo. Mas eu não posso, em relação a um lado igual ou ao outro, eu não posso dizer que a bissetriz desenhada também vai fazer papel de mediana, também vai fazer papel de altura. Vamos fazer uma breve recordação, uma reciclagem disso que a gente falou. Altura, mediana, bissetriz vão estar todas colineares, admitindo uma única reta como suporte. No triângulo isósceles isso pode, somente em relação ao lado desigual. Quando você desenhar qualquer outra bissetriz, você, dentro de um triângulo isósceles, você vai ter que ter muito cuidado, que a bissetriz vai ser só bissetriz. No triângulo equilátero, você poderia fazer isso com liberdade. Desenhando em relação a cada um dos lados, você ia ter o mesmo tipo de construção sempre. Poxa, PH, mas aí o que eu faço da minha vida? Será que eu pego este triângulo e jogo fora porque eu desenhei bissetriz, bateu lá num ponto qualquer desse lado que mede A, e aí eu não aproveito esse segmento de reta de modo nenhum? Não, você vai aproveitar sim. E vai aproveitar aplicando o teorema das bissetrizes, que é o que eu vou mostrar agora para você. Eu falei no iniciozinho desse vídeo que tinha ficado mega feliz de você ter acessado essa aula. Confesso, neste exato momento, que estou mais feliz ainda por perceber que você ficou com a gente até o final. Isso mostra que o nosso conteúdo faz a sua cabeça.
você entende a importância de fundamentar todos os seus argumentos, de estudar os porquês das coisas e não só ser um armazenador de fórmulas, de conceitos e teoremas. Assim, você vai conseguir se desenvolver a tal ponto de resolver exercícios dificílimos com extrema facilidade, porque você pegou o jeito da coisa. Essa é a verdadeira matemática sendo estudada. É apenas uma opinião. Bom, por você ter ficado com a gente até o final e entender tudo desse modo, eu não tenho vergonha de pedir para você aquele like sincero. Se você gosta desse tipo de conteúdo de fato, deixe o seu like. Isso faz com que esse vídeo seja propagado para várias outras pessoas que têm a mesma necessidade que você. Isso se você mesmo não encaminhar esse vídeo para outros colegas, para familiares que você sabe que precisam ou que gostam desse tipo de desenvolvimento. Os próximos lançamentos têm a ver com o teorema que eu vou mostrar para você agora. Isso significa que você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos lançamentos. A propósito, o que eu vou demonstrar para você agora é o teorema das bissetrizes. O que esse teorema fala, o que ele propõe. Eu tomei um triângulo ABC escaleno. Tem todos os lados diferentes, tem todos os ângulos diferentes, zero particularidade, mas desenhei a partir do vértice A uma bissetriz AP. Este ponto P é o ponto de interseção da bissetriz com a reta suporte do lado BC. Por termos desenhado uma bissetriz, já acusei alfa de um lado, alfa do outro. Eu vou enunciar para você desde já o que o teorema das bissetrizes fala. Que o ponto P não é ponto médio, porque eu estou falando de um triângulo escaleno, já é sabido. Mas o segmento de reta BP, ele vai ter uma medida proporcional à medida do lado AB. O outro lado AB que forma aquele ângulo lá em cima. Tanto quanto esse segmento de reta PC é o outro pedacinho do lado BC, determinado por este ponto P, este segmento de reta tem uma medida proporcional ao outro lado, ao lado AC. Vou deixar assim uma setinha para poder deixar muito claro. Este segmento de reta é proporcional a este, tanto quanto este outro segmento de reta é proporcional a este outro lado do triângulo. E no que nós vamos nos basear para fazer essa demonstração? A construção desse raciocínio eu acho fantástica. E nós vamos nos basear numa coisa bem simples. Eu sei que você sabe. Esse teorema das bissetrizes é uma consequência do trabalho que você desenvolve com retas paralelas cortadas por uma transversal lá no início dos seus estudos de geometria plana. Quando eu olho para duas retas R e S, paralelas entre si, cortadas pela transversal T, eu formo 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo. Nós temos 8 ângulos ao todo iguais 4 a 4. OPV, OPV, o que era óbvio. E é esse tipo de estrutura que eu quero observar aqui. Poxa, PH, mas eu não estou nem vendo retas paralelas. Esse é o grande truque, esse é o grande trunfo. Nós vamos construir retas paralelas à bissetriz que você está vendo. Eu posso desenhar por este ponto, por exemplo, diversas retas diferentes. De todas elas, vai haver uma única que vai ser paralela a essa bissetriz. E essa é a que eu quero desenhar e vou fazer isso agora para você. Pronto. Desenhei a reta paralela à bissetriz dada que passa naquele vértice B. Eu agora quero, a partir do vértice C, desenhar uma outra reta paralela à mesma bissetriz. Vou fazer isso enquanto você dá uma piscadinha. Prontinho. Desenhei as retas paralelas à bissetriz que passavam pelo ponto B e pelo ponto C, como prometido. Tá ok? E agora, no que vamos nos espelhar? Perceba bem. Se eu tenho 3 retas paralelas cortadas por uma transversal, eu posso entender este ângulo como um ângulo igual a este que você está vendo aqui em cima, porque são ângulos correspondentes, são os determinantes de paralelismo. Fechado? Tranquilidade? E agora nós vamos falar deste ângulo alfa presente aqui desse outro lado. Poxa, PH, como pode esse ângulo alfa estar aqui também?
É fácil. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por essa transversal. O que eu vejo são uma, duas, três retas paralelas cortadas por uma, duas transversais. Eu tenho o teorema de Tales aqui aplicável. Pelo teorema de Tales, nós podemos definir que as retas ou os segmentos de reta que estão posicionados entre as mesmas paralelas são segmentos de reta não de mesma medida, mas são proporcionais. Isso já dizia o teorema de Tales. Então vamos lá. Eu tenho o segmento de reta BP proporcional ao segmento de reta AB, tanto quanto o segmento de reta PC ele é proporcional ao segmento de reta AI, onde o ponto I é este ponto de interseção dessa paralela com essa transversal. A transversal que eu estou falando é a reta suporte do lado AB. Tudo bem? Agora vem uma coisa interessantíssima. Existe uma consequência desse tipo de trabalho que é o seguinte. Você está olhando para este triângulo, o triângulo ACI. Esse triângulo ACI, ele é um triângulo isósceles, porque aqui eu desenhei um ângulo alfa e aqui também. Se eu desenhei um ângulo alfa e aqui também, pelos motivos que já discutimos, eu posso dizer que este segmento de reta tem o mesmo tamanho que este segmento de reta. Afinal de contas, são dois lados de um triângulo isósceles. Lados iguais, ângulos iguais. Ângulos iguais, lados de mesmo tamanho. Fechado? Assim, nessa mesma proporção, eu posso acusar para você que BP, que é o primeiro segmento de reta que a gente obteve justamente por estar trabalhando com o teorema das bissetrizes, ele é proporcional ao lado AB, tanto quanto o segmento de reta. Eu não quero mais olhar para AI. O segmento de reta PC, ele vai ser proporcional ao segmento de reta AC, que na verdade era igual ao segmento de reta AI, pelo fato do triângulo ser isósceles. Eis o teorema das bissetrizes. Você vai agora desenhar uma bissetriz qualquer dentro de qualquer triângulo, você jamais vai olhar da mesma forma, porque você não vai dispensar essas medidas. Você vai saber que as medidas provocadas são proporcionais às medidas dos outros dois lados daquele triângulo. Formou? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar este como um momento print do seu teorema das bissetrizes. E eu fico aguardando você no nosso próximo encontro. Um beijo grande e até a próxima.